meus amores de quinto ano! Hoje iremos estudar as formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Eles não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal e são chamados dessa forma porque desempenham tanto a função do verbo como a função do nome. Então vamos começar com o verbo no infinitivo. Ele expressa a ação em si e tem as terminações AR, ER e IR. Ele se divide em infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. O infinitivo impessoal é quando não se refere a nenhuma pessoa, de modo que simplesmente manifesta uma ação, como em ajudar, como em rir, como em agradecer. Já o infinitivo pessoal, ele se flexiona, ele muda de acordo com o número e com a pessoa. Por exemplo, ouvi eles levantarem. Esse levantarem, ele está se referindo a eles, que está no plural. Então, levantarem também vai estar no plural. O infinitivo impessoal é o verbo não flexionado e o infinitivo pessoal é o verbo flexionado. O gerúndio caracteriza-se pela terminação NDO. Ele não se flexiona e pode exercer o papel de advérbio e de adjetivo. Exemplo, estava falando pelos cotovelos quando eu cheguei. Acenando, disse adeus. Passarinhos cantando era o que eu precisava para relaxar. E por último, temos o particípio. Ele expressa o resultado da ação verbal. Temos o particípio regular e o particípio irregular. O particípio regular, ele termina em ado ou em ido, com sua devida flexão de gênero e número. Exemplo, tenha fritado batatas para o jantar. Tenho aceitado todos os presentes com carinho. A água tinha sido benzida há minutos. E o particípio irregular, ele termina, em sua maioria, em to ou zo, mas ele pode ter outras terminações. Existem poucos verbos que apresentam essa forma. Exemplo, esse comportamento não será aceito. O campeonato de futebol já está ganho. O ladrão foi preso. Visto isso, iremos para o nosso livro, página 54, onde ele inicia com um texto instrucional, regras do jogo dos pontinhos. Quantas pessoas podem jogar? De 2 a 4. Antes de começar, faça pontinhos em várias linhas de um papel. Cada jogador, em sua vez, vai juntando 2 pontinhos com um traço. Quando um deles conseguir fechar um quadradinho, deve escrever a inicial de seu nome dentro dele, para identificá-lo como seu. Quando todos os quadrados estiverem fechados, o jogo acaba. O vencedor é aquele que tiver conseguido fechar mais quadrinhos. Então, esse jogo dos pontinhos é um jogo que nós conhecemos há bastante tempo, não é? Que hoje já podemos encontrá-lo em uma forma digital. Dentro dessas instruções de jogo pontinhos, nós encontramos 3 verbos. Então, vamos observar as terminações. Começar, juntando, conseguido. São as terminações das formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Como já conhecemos as 3 formas nominais, vamos realizar a nossa atividade mão na massa, que diz que alguns verbos apresentam particípio irregular e outros apresentam as 2 formas. Observe os 2 exemplos a seguir. Na coluna esquerda, temos os que apresentam apenas uma forma e na coluna direita temos os que apresentam as 2 formas nominais. Siga os exemplos e complete o que falta. Para o verbo dizer, no particípio eu digo dito. Para fazer, eu digo feito. Para pôr, eu digo posto. Para cobrir, eu digo coberto. Para ver, eu digo visto. Para escrever, escrito. Para abrir, aberto. E na coluna da direita, eu posso colocar de 2 formas. Aceitar, por exemplo,
pode-se escrever aceitado ou aceito. Imprimir, pode-se escrever imprimido ou impresso. Prender, eu posso escrever prendido ou preso. Entregar, eu posso escrever entregado ou entregue. Ganhar, eu posso escrever ganhado ou ganho. No número 2, nós vamos ler a tirinha com muita atenção. Par ou ímpar? Vamos jogar para o ímpar? O que é isso? É um jogo matemático, funciona assim. A gente mostra os dedos, se der par eu ganho, se der ímpar, você perde. Uhul! Peraí, isso tá certo? Claro, você não confia na matemática? Na matemática eu confio, só não confio em você. A explicação do personagem Tucano sobre o jogo está correta? Por quê? Então, vocês vão escrever aí o que vocês acham da explicação do Tucano. Será que ele está sendo justo? Será que ele está sendo honesto com o personagem macaco? No número 3, vocês vão observar as expressões faciais do macaco em cada um dos quadrinhos e vão dizer quais são os sentimentos e as emoções que ele parece demonstrar ao longo da tirinha. No número 4, vocês vão identificar no texto uma forma nominal do verbo e classificá-la. Se ela está no infinitivo, se ela está no particípio, se ela está no gerúndio. Quando vocês concluírem a atividade, vão pegar a ficha de atividades e vão abrir na página 21. Procure em revistas, jornais e na internet frases que apresentem o uso das seguintes formas nominais do verbo. Então, vocês vão pesquisar. Se vocês não encontrarem, vocês vão escrever uma frase que esteja no infinitivo, uma frase que esteja no particípio e uma frase que esteja no gerúndio. No número 2, vocês vão construir frases utilizando as 3 formas nominais do verbo. Depois, vocês vão circular essa forma nominal em cada uma das frases que vocês construíram. Na página 23, nós vamos ler com atenção as frases abaixo e, em seguida, nós vamos identificar a forma nominal do verbo que está em destaque. Por exemplo, na letra A, diz, hoje é dia de comemorar. Está faltando aqui a palavrinha comemorar, mas tem no livrinho de vocês. A palavrinha comemorar está no infinitivo, no particípio ou no gerúndio? Está no infinitivo, termina com AR. Então, vocês vão escrever aqui, ó, na letra A, infinitivo. E a palavra chorando está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? E vocês farão a leitura de todas as frases, da letra A até a letra S, classificando a forma nominal na qual o verbo aparece. E no número 2, vocês vão criar uma frase com verbos para cada forma nominal. Uma frase em que o verbo esteja no infinitivo, uma frase em que o verbo esteja no gerúndio e uma frase em que o verbo esteja no particípio. Boa atividade e bons estudos!